um que acontece mais perto do seu rosto do que alguma vez imaginou. Já reparou na forma como o seu cão se inclina quando a sua mão se aproxima da bochecha dele? Não a palmadinha no topo da cabeça, que pode parecer dominante, nem o coçar vigoroso atrás da orelha, que é agradável, mas comum. Estou a falar de um ponto secreto, logo entre o olho e a orelha, onde o pelo macio se mistura com a pele quente. Para si, pode ser apenas mais um lugar no rosto dele. Mas para o seu cão, é como encontrar a porta de entrada de volta ao batimento cardíaco da sua mãe. Muito antes de o seu cachorro o conhecer, este era o lugar onde a mãe cadela limpava obsessivamente os seus filhotes. Cada lambidela suave dizia-lhes: "Estás seguro, és meu. O mundo não te pode magoar aqui." Quando toca neste mesmo ponto com movimentos lentos e circulares, usando o polegar ou as pontas dos dedos, não o está apenas a acariciar. Está a acordar uma memória antiga gravada no seu sistema nervoso. O corpo deles é inundado com oxitocina, a substância química do amor e da união, transformando o estresse em calma. Isto não é apenas teoria. Pode vê-lo a acontecer. Observe os olhos deles a suavizarem. Observe a respiração a abrandar. Veja-os a inclinarem-se contra a sua mão, procurando mais contato. E aqui está o segredo biológico. A maioria dos donos nunca descobre que os cães têm glândulas odoríferas precisamente nesse local. Um toque suave liberta feromônios, que o marcam como família. É como escrever o seu nome dentro do diário emocional deles. Uma página que nunca será apagada. Cada vez que encontra este portal oculto, o vínculo não apenas permanece, cresce mais forte, tecendo-o mais profundamente na história deles. E, no entanto, aqui está a reviravolta. Apenas um punhado de pais de cães tropeça neste segredo. A maioria continua a dar palmadinhas no topo da cabeça, perdendo a oportunidade de desbloquear um amor que o seu cão tem estado silenciosamente à espera. Por isso, esta noite, quando a casa estiver calma, tente. Encontre esse ponto, seja gentil e veja o seu cão dizer-lhe, sem palavras, que finalmente encontrou a chave para o coração dele. Se um simples toque pode gravar o para sempre na memória do seu cão, o que dizer das palavras que profere? A verdade é que o seu cão ouve muito mais do que imagina. Pense nisto. O seu cão não recorda cada biscoito que alguma vez lhe deu. O que perdura no seu coração são os sons em que o envolve todos os dias. Palavras que lhe parecem simples e comuns são tempestades de significado para eles. Um bom rapaz, suave. Um estás em casa, tranquilo. Até a forma casual como suspira o nome dele é como pintar cores na tela do mundo deles. Os cientistas descobriram algo extraordinário. Quando os cães vivem em casas cheias de vozes humanas dirigidas a eles, os seus cérebros tornam-se literalmente mais ricos. A parte do cérebro que processa a fala começa a esculpir novos caminhos, como raízes que se espalham por solo fértil. Mas o silêncio seca essas raízes. Cães criados em casas silenciosas ou casas onde são ignorados começam a entrar no que os especialistas chamam de mutismo seletivo. Eles param de tentar comunicar. Param de acreditar que a ligação importa. Imagine o seu melhor amigo desistir de ser ouvido por si. É assim que o silêncio soa para eles. E aqui está o perigo em que frequentemente caímos. Deslizamos para a fala de bebê. Aquele tom agudo e estridente que achamos fofo. Embora chame a atenção, para um cão, por vezes pode ecoar o choro de um filhote em sofrimento. Nem sempre a calma pode inquietar. O que eles anseiam, em vez disso, é a sua voz real. A mesma voz firme e quente que usaria com um amigo de confiança. Conte-lhe sobre o seu dia. Queixe-se do trânsito.
Partilhe a previsão do tempo enquanto ambos olham pela janela. Eles não precisam de entender as definições das palavras. Precisam do batimento cardíaco escondido dentro do tom. Precisam do ritmo da segurança. Porque aqui está a verdade. Os cães conseguem reconhecer quando está a falar com eles, versus quando está a falar sobre eles. E essa diferença molda o quão conectados ou o quão sozinhos se sentem. Quando fala diretamente com eles, está a puxá-los para a sua matilha. Está a validar a existência deles. Está a dizer: tu importas o suficiente para que eu fale contigo. Essa banda sonora diária é a música do seu sentimento de pertença. Mas, e os momentos antes das palavras, antes do pequeno almoço, antes mesmo de o mundo acordar? Existe um ritual ao amanhecer que o seu cão nunca esquece. E se o ignorar, o dano perdura o dia todo. Entre as 5 e as 7 da manhã, antes do café ser feito, antes do sol esticar totalmente os braços pelo céu, o seu cão já está acordado, a observar, à espera. Na natureza, esta era a hora da sobrevivência. Uma contagem silenciosa, uma verificação para garantir que a matilha ainda estava viva após a longa e vulnerável noite. E mesmo na sua sala, com 4 paredes e uma porta trancada, o seu cão ainda carrega esse instinto como uma batida de tambor secreta. Já notou a forma como eles caminham silenciosamente até ao lado da sua cama? O toque suave do nariz contra a sua mão. O bater suave da cauda contra o chão. O olhar silencioso enquanto finge que ainda está a dormir. Isto não é impaciência pelo pequeno almoço. Esta é a versão deles de uma chamada. Eles precisam de saber: ainda estás aqui? Ainda estamos juntos? O meu mundo sobreviveu à noite? Aqui está a parte que quase ninguém percebe. A forma como responde nesses primeiros 10 segundos pode moldar o dia inteiro dele. Um olá, amigão, sussurrado. Um piscar de olhos lento. Uma mão que se estica preguiçosamente sobre os lençóis para tocar no pelo dele. Isso é suficiente. Isso diz-lhes: sim, estamos intactos. Estás seguro. E quando recebem esse reconhecimento, o corpo deles relaxa. O apetite aumenta, a vontade de brincar multiplica-se. Todo o seu ritmo se estabelece em harmonia. Mas, quando os ignora, quando se vira, fecha os olhos e finge que eles não existem porque quer mais 5 minutos de sono, o coração deles não se afunda apenas naquele momento. O próprio ritual começa a desaparecer. Ao longo de dias e semanas, a via neural que impulsiona esta verificação enfraquece até que eles param de perguntar por completo. Imagine um cão que outrora saudava o amanhecer com esperança, agora deitado calmamente num canto, porque aprendeu que a ligação não virá. Por isso, amanhã de manhã, lembre-se disto. A sua primeira palavra, o seu primeiro olhar, pode ser a bússola que guia o dia inteiro do seu cão. Se os rituais matinais podem reescrever a felicidade deles, o que dizer dos sinais que lhe escapam em plena luz do dia? Os avisos gravados em cada movimento da cauda. É aqui que começa o próximo ato de amor. E é talvez o mais difícil de dominar para nós, humanos, porque exige que paremos de fazer o que queremos. Todo o cão tem um ponto de ruptura. Mas aqui está a verdade dolorosa. A maioria de nós ultrapassa-o sem sequer notar. Pensa que está a mostrar amor. A sua mão está a acariciar as costas dele. Os seus dedos estão a coçar mais profundamente. Está a perseguir aquela cauda que abana. Está a abraçá-lo com força. Mas o amor tem uma linha. E os cães desenham-na com sussurros, não com gritos. O corpo deles fala uma linguagem secreta que demasiados donos nunca aprendem a ouvir. Observe atentamente. A cauda agita-se de forma brusca, como um fósforo a ser riscado.
A pele ondula como se pequenas ondas se movessem sob o pelo. As orelhas recuam apenas uma fração. O peso afasta-se de si. As pupilas dilatam-se em poços escuros. Isto não são manias. São sinais de alerta. O sistema nervoso deles está a gritar: basta, para agora. Mas porque o amam, nem sempre mordem ou ladram. Eles apenas absorvem. Constroem o que os cientistas chamam de dívida de estresse, que se acumula dia após dia. E um dia ela explode em rosnadelas, em esconder-se ou em doenças que nunca viu chegar. Aqui está o ato secreto de amor: a pausa. Quando respeita esse sinal, quando interrompe no segundo em que o vê, algo profundo acontece dentro do cérebro do seu cão. Em vez de se preparar para o desconforto, o corpo dele liberta GABA, um químico calmante que reforça a confiança. Acabou de provar que é seguro, não porque continuou a tocar, mas porque parou. Nesse momento, o coração dele sussurra: este humano ouve-me. A maioria dos cães passa a vida inteira com donos que nunca lhes dão esse presente. Um amor que respeita limites é o amor mais raro de todos. Ignore-o e ensinará silenciosamente ao seu cão que o mundo, inclusive você, é inseguro. Honre-o e reescreverá um mapa de segurança dele para sempre. Torna-se a única pessoa que realmente entende a sua linguagem. E, finalmente, chegamos ao último e mais sagrado ato de amor. Isto não é sobre rituais diários ou carícias. Isto é sobre os momentos em que o tempo se esgota. As palavras ditas no limiar da despedida. Todo o cão sabe quando o fim está a chegar, muito antes de você o admitir. Eles sentem o peso no corpo, o abrandamento dos passos, o escurecer dos olhos. O instinto diz-lhes para esconder a fraqueza. É um roteiro de sobrevivência gravado no sangue. Mas, na segurança do seu lar, esse instinto torna-se um tormento silencioso. Eles querem deixar-se ir, mas continuam a aguentar, à espera de algo que só você pode dar: permissão. Nos seus últimos dias, o seu cão não está apenas a pedir cuidados médicos. Eles estão a ouvir palavras. Palavras simples, mas sagradas. Quando se inclina e sussurra: foste tão bom. És amado. Está tudo bem em descansar agora? Está a levantar um peso que eles carregaram em silêncio. A respiração deles estabiliza. O cortisol desce. A tensão no corpo alivia. Mesmo quando o tempo se torna curto, a paz substitui o medo. Pense nisto. A sua voz foi a banda sonora de toda a vida dele. O primeiro som para o qual abanou a cauda. O chamamento que o fez vir a correr a chuva. A gargalhada que o fez saltar mais alto. Como poderia não ser também a voz que o transporta através do último limiar? Sem essas palavras, eles podem agarrar-se ansiosos, inquietos, inseguros se partir lhe partirá o coração. Com elas, finalmente entendem: estamos bem, mesmo que eu vá primeiro. O seu cão só morrerá uma vez. Essa última memória, esse último momento, ficará gravado na mente dele até ao último fôlego. Será confusão? Ou será amor dito em voz alta? A escolha é sua. Quando olha para trás, nunca são os brinquedos ou as guloseimas que definem o vosso vínculo. São estes atos silenciosos de amor. O toque na bochecha que reescreve a confiança. As palavras diárias que preenchem o mundo dele. O ritual do amanhecer que ancora o seu dia. O respeito pelos seus limites e as palavras finais que o deixam partir em paz. Cada um é um fio, e juntos tecem a história que o seu cão carregará até o seu último batimento cardíaco. A maioria dos donos nunca percebe quanto poder detém nestes pequenos momentos. Não deixe que isso lhe aconteça. Dê ao seu cão o amor pelo qual ele tem esperado todos os dias. Tenha sorte de os ter. Quero criar um memorial para este amor agora mesmo.
Vá até a secção de comentários e escreva o nome do seu cão. Vamos encher os comentários com os nomes das almas que prometemos amar melhor a partir de hoje. Estarei a lê-los e a enviar amor para cada um deles. Obrigado por assistir.